é desesperador ficar na fisioterapia. É bom por isso que assim. ninguém machuca mais, Ale. Ninguém quer machucar mais. Ale. Ninguém quer mais. Cara, eu queria voltar em algumas coisas. A gente vai transitar muito na sua carreira aqui nesse pedaço, assim, mas eu queria te perguntar um negócio que eu tenho curiosidade, assim. Quando que você virou mago? Assim, não falo Cara, assim pelo apelido, assim, mas como... Porque, assim, a gente fala mago porque você fazia coisas não muito fáceis de fazer levantando, né? De arriscar bola, de fazer bola de manchete, jogadas muito improváveis. Eu acho que a partir daí você se torna mago. Mas quando você sentiu que você, pô, eu tô fazendo coisa diferente mesmo. cara, eu sempre, na verdade, para eu sobreviver no meio do vôlei, e uma coisa que eu lembro de ter escutado do meu pai, que era assim, você não pode ser igual a todo mundo, você vai ter que ser diferente. Então, para eu sobreviver no meio do vôlei, principalmente questão de altura, né, de físico, eu tinha que ser diferente, eu não podia ser um cara comum. Se eu fosse mais do mesmo, com certeza eu não chegaria onde eu cheguei na minha carreira. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu precisava fazer coisas diferentes, né? E eu tive a sorte de ter sido reserva, na verdade, de grandes levantadores do nosso país. Então, eu comecei a minha carreira reserva do Marcelinho, depois eu tive uma passagem com o Talmo na equipe do Telepar Maringá, lembro que era em São José esse time. Quando eu joguei na Intelbras, eu pude ver você jogar, que era um dos poucos caras que... Não, é verdade. Jogava na Unisul, eu jogava na Intelbras, e você era um dos poucos caras que levantava a primeira bola de manchete. Então, eu ia absorvendo essas coisas. E aí, em Três Corações, também eu tive o Ricardinho, que para mim foi o cara que mais fez coisas diferentes no meio do vôlei, né? Revolucionou a velocidade do voleibol, era um cara que... E eu brinco com ele até hoje, falo, Ricardo, você, cara, quando você fazia suas loucuras lá no início da sua carreira, na época da Filco, até um pouquinho antes, os caras te chamavam de louco. Eu lembro que eu falava, pô, Ricardinho é louco. Eu, quando eu fiz as suas mesmas loucuras, me chamavam de mago. Eu só acertei, eu acho que eu só fui melhor no timing, né? Para uma época, uma geração era loucura, para outra era magia. Então, eu pude absorver isso dos melhores. E aí eu sempre tive isso, essa curiosidade, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, então ia pegando alguma coisa de cada levantador. Então, a minha característica era, eu queria ser o Maurício levantando para frente, eu queria ser o Diago levantando para trás, eu queria ter a precisão do Marcelinho, eu queria ter a ousadia do Ricardo, eu queria ter a vibração, né, e o comando da equipe do Weber. Então, cada levantador que eu pude jogar, e eu fui testemunhando isso, eu fui pegando um pouquinho de cada um e construir o mago. É aí que o negócio aconteceu. Que legal isso, cara, que legal. Sabe que é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Às vezes eu faço uma de psicólogo aqui. Que são as referências, né, cara? Que são as referências. Eu dou muito exemplo da caligrafia, de música, né? Tá vendo as guitarras aqui atrás e tal. Quando você começa a tocar, né, você começa a improvisar tal, você tem que copiar mesmo o que o outro faz. Né, um trechinho ali que o outro faz, daí você começa a copiar, pô, que legal, junta com um trechinho de um outro guitarrista que o outro faz, pô, que legal, e daí você vai juntando, aí, pô, tem o meu estilo aqui, agora eu sei fazer tal coisa. O que você disse é exatamente isso. Você teve várias e grandes referências próximas, né, e as que estavam de mais distantes você as observava, e tentava fazer igual até chegar a fazer melhor, né? Exatamente. E foi assim. E a minha sorte de ter trabalhado com esses caras. Então, tinha lado positivo e lado negativo de cada um. Eu ia, né, absorvendo aquilo, entendendo o que eu podia fazer de melhor e o que eu poderia excluir, né, desse lado um pouco negativo que eles tinham, de alguma coisa feita por eles. E aí fui criando a minha casca ali, né, o meu estilo de jogo. E aí deu certo, assim. Eu acho que essas referências foram muito positivas para mim. Eu brinco muito, né, falando do Ricardo, né? Toda vez que eu vou dar entrevista, as pessoas perguntam do Ricardo para mim, né? Eu tenho duas histórias do Ricardo que eu sempre repito, assim, porque eu acho que talvez seja o atleta, não falando só levantador, mas o mais habilidoso com a bola na mão, assim, né? Tipo, ele fazia o que quiser, o que queria com a bola. Mas eu sempre digo assim que nessa coisa de ele arriscar muito, tinha um momento que o pessoal chamava de louco porque não dava certo muitas vezes, né? E chega um momento na vida dele, na carreira dele, que começa a dar certo. Aí ele fica imparável, assim, tipo, fica uma coisa assim. E eu acredito que você, como você falou do timing, você já chegou
acertando, entendeu? Porque, mas eu acho que em algum momento da sua carreira você começou a arriscar mais, porque você tinha segurança para fazer isso, tinha confiança que você podia fazer, né? Exatamente. Então, eu acho que o lance do Ricardo foi isso, né? Onde foi o positivo que eu peguei dele? Entender em qual hora do jogo era a hora de arriscar dessa forma, entendeu? Talvez lá no início da carreira dele, quando ele foi rotulado como louco, era isso. O cara queria fazer uma bola no 24, 23 contra, fazer uma loucura. E eu vi aqui e falei, não é hora de fazer isso, cara. Essa hora é hora de você ser mais o Marcelinho, botar a bola na pinta, lá perfeito, mais preciso, e garantir a vitória. E eu acho que ele entendeu isso ao longo, né? O levantador, são tentativas e erros, não tem jeito. Para você ser um levantador ousado, você precisa tentar e errar. E muito disso vai no treinamento também, né? Aliás, as pessoas só vê a hora do jogo, mas, por exemplo, o treinador ele vai te dando a liberdade de você fazer isso, porque ele vai vendo que no treino você está entendendo o momento certo de arriscar, está arriscando e está dando certo. Então, quando você faz uma loucura dessa, entre aspas, né, no momento do jogo até complicado, e você erra, o treinador comigo, ele já tinha mais paciência, porque ele fala, pô, ele faz isso 30 vezes no treino, cara. Se levou agora, tudo bem. Ele já viu ele acertar de 30 a 28. Então, pô, faz parte, tá bom. Não é tão loucura assim, não, porque ele tá treinando isso. Então, vai muito disso. Não é aquele momento do jogo que vem na minha cabeça e fala, vou fazer. Não, aquilo é treinado, né? Não é que o momento não é treinado porque são situações que aparecem de vez em quando. Mas quando aparece no treino, eu ia lá e fazia. Então, quando eu chegava no jogo, eu estava apto, eu me sentia, que nem você falou, apto a fazer e acertar, né? Então, a maioria das vezes estava certo. Assim, mas errei muito, várias e várias vezes, até em jogo também, em momentos cruciais. Pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes. Tinha uma jogada que eu queria fazer, que eu fiz uma vez no treino, que não tinha coragem de fazer. É época a gente cruzava, né? Fazia muita desmico, né? Que o cara da saída bater a bola por trás do central. De fazer a bola de segunda e levantar com uma mão, assim, fazer assim a finta e levantar com uma mão. Fiz uma vez, deu certo. Eu falei assim, nossa, vou fazer. Não tinha coragem de fazer do jogo, que ia dar errado, ia me ferrar. Era complicado, complicado. Mas, assim, voltando ainda mais agora, né? Tipo, o pequeno